92. Mit Feuer. Was ich bin und habe.
Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Ganz herzlich begrüße ich euch alle in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Auch euch alle, die online zugeschaltet sind, begrüßen wir ebenso ganz herzlich. Und besonders willkommen möchten wir unseren Besuch heißen, hier aus ganz Deutschland, aus den verschiedenen europäischen Nachbarländern. Auch Besuch aus Russland haben wir in unserer Mitte, unser Bruder Wladimir und unsere Schwester Ludmila. Möge der Herr uns heute Morgen gemeinsam segnen, ist unser Verlangen. Bruder Thomas wird gleich mit uns ein paar Lieder singen. Vorher habe ich noch die Grüße abzugeben von unserem Bruder Emanuel, der in London wohnt, aber ja besonders die asiatischen Länder betreut, Indien und angrenzende Länder. Auch er geht jetzt auf Missionsreise und hat sich dem Gebet anbefohlen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn die Versammlung gemeinsam hinlegen. Himmlischer Vater, gemeinsam sagen wir dir Dank, dass wir uns wieder in deinen Namen hier versammeln dürfen. Wir vertrauen auf dein Wort, dass da, wo 2 oder 3 sich in deinen Namen versammelt haben, da bist du mitten unter ihnen. Herr, nicht nur damit wir dein Wort hören, sondern dass du dein Wort an uns bestätigen kannst, dass du das tun kannst, was du verheißen hast, wie wir es auch in den Liedern gehört haben. Was du verheißen hast, möchtest du es uns geben. Und das möchten wir auch empfangen, was du verheißen hast. Wir möchten, dass du ein Feuer anzündest, dass du Besitz nimmst von unseren Herzen und in uns kommst durch deinen Heiligen Geist und alles in allen erfüllen mögest. Ja, Herr, schaffe eine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst zu segnen. Segne alle, die angeschlossen sind. Wir legen die Versammlung in deine Hände und bitten dich um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beginnen mit Lied Nummer 17 aus den Heften hier. Lied Nummer 17, Jesu zieh zum Kreuze mich, wo die Quelle fließet. Lied Nummer 17. So frei er geht.
lasst uns als zweites Lied Nummer 29 anstimmen. Lied Nummer 29, O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Lied Nummer 29. Ich denke, wir alle konnten auch durch Singen der Lieder unseren Lobpreis dem Herrn bringen, ihm unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass er unser Retter geworden ist, dass er den Preis für uns am Kreuz auf Golgatha gezahlt hat und dass wir ausrufen dürfen, es ist vollbracht und sein Sieg ist auch unser Sieg. Wir sind dankbar für das, was wir gestern Abend gehört haben aus dem Römerbrief, dem 12. Kapitel.
aber auch um die Geschehnisse auf dem Berge Moria, dort, wo Abraham Gott vertraut hat, Gott geglaubt hat und Gott Gehorsam erwiesen hat. Dort hat Gott nachher den Tempel bauen lassen. Und das Gleiche ist doch auch in unserer Zeit, dass Gott dort seine Gemeinde baut, wo man ihn glaubt, wo man ihm vertraut und wo man seinem Worte gehorsam ist. Wir brauchen nicht mehr nur auf die Zeit der Wiederaufbau des Tempels blicken. Wir haben Gottes Wirken in unserer Zeit, auf das wir blicken können und auf das wir vertrauen können. Und dazu sind ja auch die ganzen Ermahnungen gestern aus diesem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel gegeben worden. Die ganze Auflistung an Dingen. Und das Einzige, was wir zu tun haben, ist das, was im ersten Vers geschrieben steht, uns dem Herrn darzubringen, als lebendige Opfer. So wie wir auch gesungen haben in den Liedern, dass er sich uns als Opfer dargebracht hat, so will der Herr uns auch ganz für sich haben. Und erst dann kann das andere in uns gewirkt werden, so dass wir es auch erfüllen. Gerade in diesem 12. Kapitel ist es so offensichtlich, wenn dort steht, achtet den anderen höher als euch selbst. Das geht gar nicht aus sich selbst heraus. Seid feurig im Geist. Das geht gar nicht aus uns selbst heraus. Sondern die Reihenfolge ist doch folgende. Durch die kostbaren Verheißungen haben wir Anteil an der göttlichen Natur erhalten. Und wenn Gott seine Natur in uns hineinlegt, in uns wirkt, dann können wir es auch ohne unser Hinzutun erfüllen. Und dann können wir auch alles, was in diesem Römerbrief geschrieben steht, danach handeln. Weil Gott uns dafür die Kraft schenkt, weil er uns leitet und weil er uns völlig umgestaltet hat. Und dafür kommen wir doch auch zusammen, auch heute Morgen. Es reicht nicht nur aus zu hören, sondern wir müssen es auch erleben und uns danach ausstrecken, dass wir die Dinge erleben, die Gott in uns wirken möchte. Es wurde gestern auch vom Gebet betont. Nicht nur, dass wir hier zusammenkommen, hören und dann gehen wir wieder. Nein, wir müssen gemeinsam ins Gebet gehen. Und im Gebet es auch aussprechen mit Dankbarkeit. Natürlich dem Herrn bitten, Herr, wirke das, die Wohlgefällige in mir. Ihn aber auch danken, Herr, ich danke dir, dass du es getan hast, dass ich nicht von hier gehen brauche, wie ich gekommen bin, sondern dass du in unserer Mitte bist, um eben dein Wort zu bestätigen. Und mit diesem Verlangen müssen wir hier auch unter der Verkündigung sitzen. Ansonsten kann Gott nicht so in uns wirken, wie er es möchte. Und das ist doch auch das, dass sein Wille geschieht. Das ist unser Verlangen, auch heute Morgen. Ich möchte zur Einleitung aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 17 lesen. Von Anfang an. Matthäus Evangelium Kapitel 17 von Anfang an. 6 Tage später nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell glänzend wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und besprachen sich mit ihm. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus, Herr, hier sind wir gut aufgehoben. Willst du, so werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke. Und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Als die Jünger das vernahmen,
warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und gerieten in große Furcht. Doch Jesus trat herzu, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufschlugen, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Amen. Bis hierhin diese Worte. Was für ein gewaltiges Ereignis dort auf dem Berge. Und Petrus spricht hier im 4. Vers: Herr, hier sind wir gut aufgehoben. Willst du, so werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Elia, der Dienst, der die Israeliten zum Herrn zurückgebracht hat. Mose, der Dienst, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat und bis zum verheißenen Land gebracht hat. Petrus hat sich dort wohlgefühlt, wollte 3 Hütten bauen. Und wenn wir an unsere Zeit denken, auch wir haben 2 gewaltige Dienste in unserer Zeit gehabt. Wir können doch mit Petrus nachempfinden. Auch wir hätten diese gewaltigen Knechte Gottes am liebsten in unserer Mitte. Aber es war auch Gottes Wille in unserer Zeit, dass sie nicht mehr bei uns sind. Aber es geht auch nicht darum, dass wir 3 Hütten bauen, sondern der Herr ist hingegangen, hat uns eine Stätte bereitet. Und er hat auch gesprochen: Ich will bauen meine Gemeinde. Und hat in dem Zusammenhang ja auch gesagt: Fürchtet euch nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und das kommt uns jetzt in dieser Zeit zu, dem Herrn zu vertrauen, auf ihn zu hören, nur noch auf ihn zu schauen. Nicht, dass wir sagen, hier haben wir eine Lehre vom Bruder Branham oder eine Lehre vom Bruder Frank, sondern diese Dienste haben uns in die Schrift zurückgeführt, haben uns in das Wort gebracht, belehrt, dass wir aus Gnaden vom Herrn das Wort geoffenbart bekommen haben, sodass wir dieses Fundament haben. Und darauf geht Petrus nochmal ganz besonders ein. Er hat dieses Erlebnis gehabt. Und er gibt es nochmal wieder kurz, das möchte ich noch dazu lesen aus 2. Petrus 1, den 2. Petrusbrief, 1. Kapitel. Von Vers 16. Zweiter Petrusbrief, 1. Kapitel, von Vers 16. Hier heißt es: Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl darauf, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Amen. Dieser Morgenstern ist unser Herr Jesus Christus, gemäß Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Petrus gibt dieses Ereignis wieder. Und dann geht er über und sagt im Vers 19: Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Bruder Branham hat immer wieder gesagt, es ist Licht geworden zur Abendzeit. Und wir besitzen dieses prophetische Wort.
Alle anderen haben ihre Gottesdienste, ihre Versammlung und machen, was sie möchten. Aber in unserem Besitz ist dieses Wort übergegangen. Es ist uns ins Herz gelegt worden. Und wir können darauf Acht geben. Wir wissen doch, was in Matthäus 24 geschrieben steht, in Lukas 21. Die ganze Endzeitrede unseres Herrn. Wir können doch etwas damit anfangen, wenn dort geschrieben steht, dass das Evangelium allen Völkern und Sprachen gepredigt wird und dann wird das Ende kommen. Wir können etwas damit anfangen, wenn gefragt wird in dem Kapitel, wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat. Wir können etwas damit anfangen, dass der Feigenbaum wieder zum Leben erweckt wird und Früchte trägt, dass Israel wieder in sein Heimatland gegangen ist. Wir können damit etwas anfangen, dass im Maleachi 3,23 der Prophet Elia verheißen wurde, vor dem Kommen des Herrn. Und wenn wir dann übergehen zum Buch der Offenbarung Jesu Christi, das ganze Buch ist nicht versiegelt worden, sondern die Siegel wurden geöffnet, es ist uns alles geoffenbart worden. Und dort heißt es ja schon zu Beginn, selig, die da lesen, die da hören und die bewahren die Worte der Weissagung, alles, was darin geschrieben steht. Und im letzten Kapitel heißt es noch dazu in Offenbarung 22, selig sind die da hören die Worte der Weissagung, denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Und dann heißt es doch auch dort, was wir tun sollen. Dass der Gerechte weiter Gerechtigkeit üben soll, der Heilige sich weiter heiligen soll. Es ist eine Zeit der Zubereitung, in der wir sind. Und das haben wir doch erkannt, dass wir jetzt in dieser Zeit vor dem Kommen des Herrn, dass wir uns darauf zubereiten lassen. Dass es eine sehr ernste Zeit ist. In einigen der letzten Predigten, die wir gehört haben, hat Bruder Frank sogar zu denen gesprochen, die zurückbleiben, die die Entrückung verpassen, nicht nur zu der Braut. Das sollte in uns das Verlangen wirken, nicht nur zu den Hörern zu gehören, sondern zu Tätern des Wortes, zu denen, die das Wort im Glauben aufnehmen, aber dann damit auch zum Herrn kommen und darum bitten, dass er es an uns erfüllt, dass wir bereit sind, wenn der Herr wiederkommt. In Hebräer 10 steht geschrieben, es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll. Aber davor steht geschrieben, standhaftes Ausharren tut euch Not, um nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut zu erlangen. Was ist der göttliche Wille für uns? Kann man im 1. Thessalonicher Brief nachlesen. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung, ohne die niemand dem Herrn schauen wird. Deswegen geht es um die Zubereitungszeit. Und gerade auch im Hebräer 10 ist dann ja auch Bezug genommen, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Umso näher wir den Tag des Herrn kommen sehen, und wie nahe steht der Tag jetzt vor unserer Tür. Und dann steht das, wie es bei euch üblich und Sitte ist. Nein, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus der Verkündigung und darum kommt man zur Versammlung, um unter der Verkündigung zu sein, in der Gegenwart Gottes, aber nachher halt auch im Gebet das zu empfangen, was man in der Predigt gehört hat und auch in den Liedern gemeinsam den Lobpreis für alles auszudrücken. Das gehört einfach dazu, weil Gott es so in seinem Worte bestimmt hat. Auch Jakobus spricht davon, dass wir geduldig ausharren sollen, wie der Landmann sich gedulden soll. Denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Aber er sagt dann eben auch, seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, der Richter steht nahe vor der Tür. Auch das ein Wort direkt fürs Ende, nicht gegeneinander seufzen. Und Petrus sagt es ähnlich. Er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. So werdet also nüchtern und besonnen im Gebet. Vor allem alle aber hegt eine innige Liebe zueinander. Auch das ist so wichtig. Ansonsten kann der Herr nicht wiederkommen. Ansonsten sind wir nicht bereit. Aber wie wir es gehört haben, der Herr möchte alles in uns wirken.
Wir leben nicht in der Finsternis, dass der Tag des Herrn uns überrascht, sondern wie im 1. Thessalonicher 5 dann geschrieben steht, wir sind Kinder des Lichts, Kinder des Tages. Wir können die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, um dem Feinde zu widerstehen. Und wir können darauf vertrauen, dass wir nicht fürs Zorngericht bestimmt sind, sondern dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Und darum steht ja auch geschrieben im 1. Korinther 1, dass wir an keiner Gnadengabe zurückstehen, während wir auf das Kommen des Herrn warten. Wir, die wir, wie in diesem Kapitel geschrieben steht zuvor, fest gegründet sind im Wort, die wir reich geworden sind an allen Dingen. Der Herr hat uns reich gemacht durch die Belehrung, durch die Verheißungen, durch alles, was er uns geschenkt hat. Aber jetzt geht es darum, auch zu erkennen, wir stehen nicht zurück, wir müssen vorwärts gehen im Glauben, vorwärts gehen mit dem Herrn. Das, was in seinem Worte ist für uns, das möchten wir jetzt haben. Wir möchten Anteil an der göttlichen Natur haben. Wir möchten, dass der Herr mit uns zu seinem Rechte kommt. Wir möchten, dass seine Gemeinde in dieser Zeit offenbar wird. Und dazu möge der Herr uns Gnade schenken, auch heute Morgen unter der Verkündigung. Ja, im 1. Korinther 10 steht es über das Volk Israel. Sie sind alle mit dem Herrn mitgegangen, mit dem Dienst Mose mitgegangen. Auch wir sind mit den Diensten mitgegangen. Sie standen unter der Wolke, hieß es dort. Aber was war da? Murren, eigene Gelüste, Götzendienst. All diese Dinge waren da, die dem Herrn missfallen haben. Und dann steht dort in diesem Kapitel geschrieben, dass dieses alles als Mahnung für uns geschrieben ist, denen das Ende der Weltzeit nahe bevorsteht. Oh, liebe Brüder und Schwestern, wie es in einer Predigt Bruder Franks neulich war. Nicht Murren, sondern Dankbarkeit. Wir haben es ja schon in den Liedern zum Ausdruck gebracht. Die Dankbarkeit für das Kreuz, für die Erlösung, für die Rettung und die Dankbarkeit auch, dass wir im Besitz des prophetischen Wortes sind. Dass wir nicht erschrecken brauchen, auch nicht erschrecken brauchen vor dem, was der Herr von uns fordert, sondern dass wir auf ihn vertrauen dürfen. Und das möge er uns heute schenken, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir das empfangen, was er uns bereitet hat heute Morgen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und dem Herrn die Versammlung da hinbringen. Geliebter Herr, gemeinsam sagen wir dir noch einmal Dank. Wir haben Gnade vor dir gefunden. Du hast uns deine Wege wissen lassen, hast das Opfer am Kreuz für uns vollbracht. Wir stehen hier nicht als Bettler, wir sind Kinder Gottes, die du, Vater im Himmel, erziehst, die du gestaltest in dein Ebenbild, so wie es dir wohlgefällig ist. Und deswegen bringen wir uns auch heute Morgen dir aufs Neue dar und bitten dich, lass heute dein Willen in uns geschehen. Rede durch dein Wort zu uns, aber lass es nicht beim Hören bleiben, sondern vollführe dein Wort in uns. Dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir sagen können, es ist mit uns geschehen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen, dir zur Verherrlichung, durch uns. Das glauben wir und danach strecken wir uns aus. Wir danken dir, dass wir im Besitz des prophetischen Wortes sind, dass wir nicht nach Menschenfragen brauchen, sondern dass du uns dein Wort geoffenbart hast, dass dein Wort zu uns spricht, dass dein Wort uns alles zu sagen hat, dass dein Wort in uns ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Darauf vertrauen wir dir und danken dir dafür, Herr. Du bist mit uns. Wir blicken heute auf dich und bitten dich, segne uns hier lokal, aber weltweit auch alle, die angeschlossen sind. Sei mit allen dienenden Brüdern, mit allen Gemeinden, bringe uns in den Gleichschritt und führe uns zum Ziele her. Wir glauben, dass dein Kommen ganz nah bevorsteht und bitten dich, lass uns bereit sein, wenn du wiederkommst, durch deine Gnade. Wir glauben es von ganzem Herzen, dass wir bereit sind,
dass wir dabei sind, wenn du wiederkommst und vertrauen auf dich, auch heute Morgen. In Jesu Namen danken wir dir. Amen. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Esse é o nosso destino eterno, que devemos estar com o Senhor. Ele que nos redimiu e nos ajudou até aqui, Ele estará conosco até o fim, conforme Ele prometeu. Nós, como seres humanos, dependemos da ajuda de Deus do início ao fim. E nada é mais verdadeiro do que a palavra do Senhor e o que o nosso Salvador disse: sem mim, nada podeis fazer. No reino de Deus, absolutamente nada pode ser feito sem o Senhor. E tudo o que é feito sem Ele sequer tem validade. Não tem validade alguma. É feito em vão e só atrapalha o caminho de Deus. Pensei nisso quando o irmão Schmidt leu a palavra e daquilo que Paulo vivenciou lá, que quase todos os visitantes piedosos da Grécia, eles vão todos a essa colina em Atenas, e lá uma placa muito bonita lá, o local onde Paulo fez a palestra. Eu também sou um daqueles que já estive lá 2 ou 3 vezes em cima, em Ares. É fácil de chegar a pé a partir do centro da cidade. E eu creio que estivemos todos lá uma vez, no voo de volta de Israel, se me lembro bem. Mas o pensamento que me tocou foi esse: Paulo realmente tinha algo a dizer. Ele sabia do que estava falando, porque ele estava falando sobre aquele que havia falado com ele. E este é o mistério da proclamação da palavra de Deus. Não se pode fazer nada no reino de Deus por simplesmente ouvir dizer. O Senhor tem que ter falado, que se queremos falar em seu nome. Se então vemos lá os irmãos piedosos lá em cima, como eles vão lá para cima e sempre se referem a Paulo. Mas Paulo não estava se referindo a si mesmo ou a Gamaliel. Ele leu lá uma pedra ou uma inscrição a um Deus desconhecido. E então ele diz: o ser que vocês adoram, mas não conhecem, este proclamo eu a vocês. Na proclamação veio a realidade divina no momento em que o Senhor se revelou a ele. Quantos hoje se referem a Paulo, hoje se referem a Pedro, mas tem uma proclamação completamente diferente da de Paulo e Pedro. E se quisermos resumir tudo, quantos se referem a Cristo? E se eu hoje dizer isso aqui, isso não é por maldade, mas apenas porque é bastante triste e mesmo assim verdadeiro, até mesmo o anticristo se encaixar no seu conceito, então ele tem Cristo em sua boca. E isso não nos deveria surpreender de forma alguma. E é por isso que temos que sempre provar os Espíritos para ver se são de Deus. Quantas vezes levamos as coisas assim tão levianamente, as lemos sem levá-las a sério ao coração e sem termos a visão geral e analisar um pouco mais a fundo o assunto.
Aqui no mesmo capítulo está a partir do versículo 10, Atos 17, a partir do versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Essa é a característica dos verdadeiros crentes. Mas vocês sabem, e também isso não estou dizendo por maldade, pode-se até adotar o nome de Bereia. E isso lá aqui na cidade de Ershausen, lá também está lá na escola bíblica. Nós estivemos lá como irmãos. Alguns estão sentados aqui que estiveram juntos conosco. E também lá nós demos testemunho daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E o nome somente que adotamos, que se dá a si mesmo, ele não tem utilidade nenhuma. E justamente no lugar, lá nessa escola bíblica, em um belo dia, apresentamos a causa de Deus e também mostramos a imagem com a nuvem e a coluna de fogo. E um deles, que era um dos mestres da escola, ele jogou o livro no chão e disse: "Isso não tem nada a me dizer." Portanto, pode usar o nome também Bereia e pensar que estamos pesquisando nas Escrituras. Em primeiro lugar, temos que ter a humildade. Em segundo lugar, temor a Deus, respeito diante de sua palavra e daquilo que Ele faz. Porque nesse momento não estamos lidando com pessoas, mas com o Senhor que se revelou. E quem é de Deus, ele não pesquisará da própria maneira para confirmar sua própria opinião. Ele pesquisará se as coisas se comportam assim. E vocês sabem, quando Saulo teve esse encontro com o Senhor, quando ele viu a luz, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" Ele sabia exatamente que se tratava de algo sobrenatural. E quem não consegue crer isso assim, mas como vocês sabem, no Antigo Testamento, o Senhor aparecia na luz brilhante da nuvem durante o dia e no fogo durante a noite para guiar o povo de Israel. O mesmo Senhor apareceu a Saulo no caminho para Damasco. E eu vos disse aqui, quando eu estive em Damasco e me sentei no carro em que Churchill entrou em 1949 e com o mesmo carro com o qual ele foi dirigido em 1949, eu estive lá em Damasco, também fui levado para lá e na Síria em geral. Mas eu pensei sobre isso. As pessoas estão ansiosas e querem mostrar aqui Saulo teve um encontro com o Senhor. Então, temos que dizer com o coração muito comovido: irmãos, o local e o ponto direto onde aconteceu, isso não é tão importante. Seria melhor se nós tivéssemos tal encontro com o Senhor. E também naquela época, nessa colina de Ares, Paulo tinha uma mensagem de Deus. Ele havia tido encontro com o Senhor. As pessoas disseram: "Você fala coisas estranhas", mas somente para eles era novidade. E então, muitos se tornaram crentes. Portanto, não apenas uma memória, não apenas um nome, você sabe, também poderíamos continuar até. Havia todo o movimento do pleno evangelho.
é chamado Congregação de Filadélfia. E quando temos parte em conferência, como eu também tive, então vemos que a alegação está muito, muito distante da realidade. Mas nós não estamos aqui hoje para julgar isso. Nós estamos hoje aqui para nos perguntar como nós estamos diante de Deus e com Deus. Até que ponto Deus foi capaz de atingir o alvo conosco no caminho que temos que seguir. Até que ponto nós pesquisamos nas Escrituras, não para encontrar nossa opinião, nosso ensino confirmado, nossas visões que encontremos lá confirmada, mas para sermos ensinados por Deus. Muitos leem a Bíblia e eles quase poderiam ensinar a Deus. Tão seguros estão de si mesmos, da sua causa, embora não precisa nem estar certo. Não, nós queremos pedir a Deus, não para que Ele mude de ideia, mas para que cheguemos na posição em que Ele possa nos fazer concordar consigo mesmo e com suas palavras. Você sabe muito bem que a maioria das pessoas ora para que Deus faça isso ou aquilo. Eles quase já ditam a Ele exatamente, sem mesmo estar na posição em que Deus possa confiar algo a eles. Eu penso, Deus procura pessoas nesses dias que tenham sido provadas o suficiente em seu coração e seus rins para ver se Deus pode lhes confiar algo. O que disse o irmão Branham? O Senhor tem dificuldade para encontrar um homem, e quando encontra, então logo se torna arrogante e vende o seu dom para alguma denominação, a fim de então seguir com ela o caminho. Deus está procurando pessoas que andem em seus caminhos, pessoas às quais Ele pode confiar algo. Nós, até o fim, faremos verdadeiramente uma pesquisa nas Escrituras, e assim como encontramos confirmado nas Escrituras, nós creremos. Mas aquilo o que não está na Escritura, nós jamais creremos, mesmo que um anjo do céu viesse e dissesse algo. Isso nós não creremos, a não ser que Deus tenha dito isso em sua palavra. Nós chegaremos ainda a João 17, mas eu gostaria aqui ler de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ressaltar algo, qual seja os caminhos de Deus. Aqui surgiu uma perseguição e Tiago foi assassinado. Vocês podem ler a partir do versículo 1. Por volta dessa época, o rei Herodes mandou prender alguns membros da congregação. Aqui está, uma vez, a palavra membro da congregação. Vocês sabem como é pensado. Foram presos para descarregar sua raiva sobre eles. Então, matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Até aqui. Eu sei que vocês conhecem a história, mas o que move aqui é o seguinte: o mesmo Deus que viu Tiago ser morto com a espada, o mesmo Deus apareceu a Pedro na prisão como uma luz brilhante e o conduziu para fora e o manteve vivo. Em termos humanos, nós poderíamos perguntar: será que Deus não poderia ter evitado isso? Mas quem somos nós, seres humanos, que perguntássemos coisas sobre as quais não temos resposta?
A orientação de Deus, a guiação de Deus vai além da nossa compreensão. Tiago, um homem fino, um apóstolo, o irmão de João, um homem de Deus. O Senhor observa quando ele perde sua vida. Pedro é jogado na prisão. Ele deve comparecer ao tribunal, mas antes disso, o anjo do Senhor aparece e o conduz para fora. Sua tarefa ainda não estava concluída. O seu ministério ainda não havia sido totalmente realizado. Deus sabe quando nossa tarefa estará cumprida, quando fizermos aquilo que Ele nos destinou a fazer. E então nós podemos ir para Ele. De que maneira? Seja por espada, ou com machado, com perseguição ou sem perseguição, com martírio ou não, isso não faz diferença. Importante é que reconheçamos isso. Deus é soberano em todas as suas ações, em todos os seus caminhos conosco. Jamais poderemos dizer, Senhor, por que tu permitiste que isso acontecesse assim, ou fizeste isso assim? Não. A sua vontade permanece eterna e sempre justa. No Evangelho de João, no capítulo 17, nosso Senhor enfatizou particularmente a palavra. Dificilmente há um capítulo que se iguale a este em termos de enfatizar a palavra que o Senhor revelou aos seus. Vocês sabem, até o capítulo 13, nós temos a ceia do Senhor, o lava-pés, e então o Senhor diz, irá me trair, assim por diante, e depois continua com o capítulo 18, passando pelo Getsemane até o Gólgota. Mas, justamente os capítulos 14, 15, 16 e 17, em particular, são de maior importância. E aqui está no capítulo 17, está o seguinte, a partir do versículo, já a partir do versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E agora vem, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, ou não pertenço ao mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Até aqui, esta palavra. Eu revelei-lhes a tua palavra. Eu lhes anunciei o teu nome. E isto é de maior importância.
Essas duas coisas. Quando o Senhor nos faz conhecer o nome de Deus e revela a palavra de Deus, então fomos ajudados. Mas se não for dado um e o outro também não, e então, o que acontece? Quantas pessoas falam sobre o nome do Senhor sem que ele lhes seja revelado? Se aqui está escrito, eu lhes revelei, então tem que ser uma revelação. E se não for revelado, então não sabemos. E é por isso que nosso Senhor deu graças naquele tempo. Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Guarda-os em teu nome, que tu me deste. Qual o nome foi? Se eu perguntasse hoje, se está escrito aqui, eu revelei a eles o teu nome, que nome ele revelou? Apenas um nome que está ligado à nossa salvação, à nossa redenção, à nossa bem-aventurança. Esse é o nome de Jesus. E esse nome ele revelou a quem que tu me deste. Lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, essa declaração poderosa, eu lhes dei a tua palavra. Com isso, não somente foi pensado a letra que cada um pode distorcer e interpretar como quiser, mas nesta palavra está revelada a vontade de Deus. Não se trata de uma letra morta para a qual nós somos guiados, mas do testemunho geral das Santas Escrituras. Na vontade de Deus, nós fomos apresentados por meio da palavra de Deus. Eu lhes dei a tua palavra. Verdadeiros discípulos de Jesus, que estão seguindo ao Senhor, a eles o nome de Deus e a palavra de Deus foram revelados. Se essas duas coisas estiverem faltando, então basicamente nos falta o primeiro e o último, e talvez até tudo que está ainda no meio, porque com isso começa e com isso termina. Também no último versículo está, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esse é todo o mistério que nos foi permitido reconhecer pela graça, porque o Espírito de Deus conduz a toda a verdade. Nós não falamos nossa própria língua, mas a língua de Deus. Nós não temos o nosso conhecimento, mas o conhecimento de Deus. E nós não temos a nossa palavra, mas a palavra de Deus. E se assim for, o Senhor testificará, e isso se tornará revelado, que então seremos mais nobres do que todos os outros, e pesquisaremos as Escrituras e pesquisaremos novamente, mas não com os óculos, mas sem, para que possamos ter a visão bem clara. Muitos olham através de óculos de uma congregação, e então é, assim como sabemos, à direita e à esquerda, então há tapa-olhos, assim como colocam nos cavalos, para que não se assustem. E as pessoas pesquisam de acordo com a sua própria visão, de acordo com aquilo que vem. Tais pessoas, Deus não pode usar. Quem quer vir a Deus, ele não tem que vir com muito conhecimento, instrução, ele não precisa saber nada e não precisa ter nada. Deus já preparou tudo o que necessitamos para nós. E assim, nós podemos vir a Ele e receber.
Somente rapidamente, antes que o irmão Rus assuma o tempo adiante, alguns pensamentos de Jó 22. Aqui foi dito a Jó: une-te, pois, a Deus, ou faça amizade com Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Como nós podemos nos tornar amigos de Deus? Como podemos nos aproximar dele? Como podemos manter a paz com ele? Primeiro, nós temos que ter recebido a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A paz com Deus é a paz nas profundezas da alma. Nosso Senhor falou: minha paz vos dou. Faça amizade com Deus e mantenha a paz com Ele. Isso Deus nos conceda pela graça. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus fez amizade com ele e ele era amigo de Deus. Ele seguiu o Senhor, ele o serviu obedientemente e Deus abriu o caminho para ele. Através disso, o teu destino se tornará bom. Deus conceda pela graça. No versículo 22 está: aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Não é isso a soma de todas as proclamações? Aceita as palavras de sua boca, não as palavras que saem da boca de uma pessoa, mas as palavras que saem da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Receba as palavras que saíram de sua boca e guardem-nas em seu coração, ou deixe que habitem em seu coração. Lá onde a palavra de Deus puder tomar morada em nós, também o Senhor poderá tomar morada, porque Ele está inseparavelmente ligado à sua palavra. Adiante nós lemos: se te converterdes ao Todo-Poderoso, serás edificado ou reconstruído. Afasta a iniquidade da tua tenda. Também isso, Deus considerará todos que vêm a Ele. Nossa conversão não é para uma congregação, não é para um conhecimento ou doutrina, não é para uma denominação. Nossa conversão tem que ser para Deus. E quando o irmão Branham disse naquele tempo: eu tenho medo de que as pessoas venham a uma congregação, mas não a Cristo. Quão verdadeiro é isso? Em todos os lugares, as pessoas se tornam crentes desta ou daquela forma, batista, metodista, pentecostal. Há centenas de espécies de crentes, mas Deus tem apenas um, ou seja, o tipo divino, sobre o qual está escrito: pois somos também da geração divina. E se somos geração divina, ou queremos nos tornar primeiramente para começar, então temos que ter vivenciado uma conversão divina, não de acordo com o padrão de uma congregação, não com aulas particulares, mas de fato, pela graça de Deus, uma conversão real e verdadeira a Deus. E então o seu nome nos será revelado. Então sua palavra nos será revelada. Quando nos voltarmos para Ele de coração, não de acordo com o entendimento de uma congregação, mas de acordo com o entendimento de Deus. E agora vem. Sim. Lança o minério de ouro de ti no pó, e o ouro de Ofir entre os seixos das correntes. Que o Todo-Poderoso seja seu minério de ouro, e a prata a sua lei.
Não o que nós temos aqui na terra. Se temos ouro, podemos jogá-lo lá na correnteza ou enterrar em algum lugar, para que Deus se torne nosso minério de ouro. O Todo-Poderoso, Ele quer ser tudo para nós. Nós ouvimos isso repetidas vezes, e o irmão Branham, ele conta essa história tremenda. Nos primeiros dias da América, assim, os garimpeiros, assim como na África do Sul e no sudoeste da África, eles encontravam e procuravam ouro em todos os lugares. E se vocês creem, não encontraram muito, sim. Mas esses dias todos também já chegaram ao fim. De qualquer forma, esse garimpeiro tinha um saco cheio de ouro e um cão de guarda. E esse cão latiu várias vezes. E o dono lá, que havia encontrado ouro, ele disse ao cão, shut up. Isso significa, fique quieto. E ele também tinha um belo rifle consigo. E esse homem queria dormir. Mas ele não compreendeu que o cão havia percebido o bandido e o ladrão. E no fim, ele ficou tão irritado com o cachorro e disse, agora você latiu pela última vez. E, bom, houve lá um barulho e o cachorro estava morto. E em poucos minutos, o homem estava morto, que havia matado seu cão de guarda. E o ladrão, os ladrões levaram o ouro. E esse homem disse antes consigo mesmo, cale, amanhã eu vou com esse ouro para a cidade, e então serei um homem rico. E ele não era um homem rico, ele era um homem muito pobre, um homem pobre e morto. Ele matou o chamado despertar, ele matou o que o avisava, e em seguida seguiu sua própria morte. Amados, Deus, Ele nos alerta, Deus quer nos despertar, e Ele quer falar conosco. Aqui nos é mostrado diante dos olhos que devemos considerar o Todo-Poderoso como o nosso ouro e a prata como sua lei. Na nota, no rodapé está escrito, e que te valha como prata reluzente, prata brilhante, prata talvez brilhe mais do que o ouro, ambos que sejam, se forem aplicados a Deus. Em seguida está no versículo 26, sim, então confiarás no Todo-Poderoso e levantarás o seu rosto para Deus com confiança. Que Deus possa gerar em nós tal confiança nele. É sempre bom quando podemos confiar em alguém. Quando já se foi decepcionado por alguém 2 ou 3 vezes, por alguém, e as pessoas não mantêm sua palavra, então no fim não sabemos mais em quem devemos confiar ou que confiar. Então é difícil para nós confiar assim com segurança, mas em Deus nós podemos confiar. Nós podemos estar consolados que o Todo-Poderoso todas as vezes cumprirá a sua palavra, aconteça o que acontecer. Então confiarás no Todo-Poderoso e levantarás o seu rosto para Deus com confiança. Se ao menos isso já pudesse nos ser concedido hoje, agora, nesta hora, que nós pudéssemos de coração confiar no Todo-Poderoso e, com confiança, levantar nosso rosto para Ele. Se clamares a Ele, Ele te ouvirá e poderás pagar os seus votos. Se clamares a Ele, então Ele te ouvirá e poderás pagar os seus votos. Vocês sabem que nós podemos fazer tantos votos a Deus e que não somos capazes de manter sequer cumprir alguma coisa, a menos que Deus nos conceda a graça e a força para isso.
Quantos já prometeram a Deus tantas coisas e não conseguiram cumpri-las? Mas então, como está escrito aqui, Ele te ouvirá. E quando Deus nos ouve e nos volta o seu rosto com graça para nós, então nós podemos pagar a Ele nossos votos. Porque então Ele nos concede força no coração e a vontade e a disposição para fazer aquilo que nós prometemos a Ele. Vai até mais longe aqui. Se te empenhares em alguma coisa, terás sucesso, e a luz brilhante estará em seus caminhos. Isso nós nos desejamos a todos de coração. Que Deus nos ouça, que possamos erguer nosso rosto com confiança para Ele. E que nossas orações não simplesmente desvaneçam no espaço, mas sejam levadas para cima ao trono da graça, e que Ele possa ouvi-las e respondê-las. Se clamares a Ele, Ele te ouvirá e poderás pagar os seus votos. Se te empenhares em alguma coisa, terás sucesso e luz brilhará em seus caminhos. Se guiarem para baixo, então tu gritas para cima, e aos oprimidos Ele ajuda a se levantar. Vocês todos leram juntos? Eu vou ler mais uma vez. Se vão para baixo os caminhos, às vezes é assim que os crentes pensem que se é um filho de Deus, então agora o caminho vai assim tão belo, sempre belo para cima. Aqui nós podemos ler: se forem para baixo, então gritarás para cima. Se sabe muito bem que o caminho de Deus tem que ir para cima. Mas se a situação for uma vez ladeira abaixo, em algum momento os freios terão que ser acionados. Então diremos: não, para isso nós não fomos determinados, mas sim para que subamos. Então, quando o caminho de Deus nos é iluminado para nós, e quando as coisas de fato estão indo para baixo, então clamamos para cima. E Ele ajuda o abatido a se levantar. Geralmente é assim. Se vem uma coisa, então vem a outra em seguida ainda. E no fim, até os freios falham. Mas, com Deus, sempre haverá um subir. De outra forma, nós não conhecemos a Deus. Nós fomos determinados, destinados a isso. Mesmo que causado pelas circunstâncias, às vezes temos que estar numa descida. Se Deus estiver conosco, nós gritaremos e enviaremos o grito de angústia de nossa alma a Deus e diremos: para cima. E então Ele ajuda o homem abatido a se levantar. Deus ajuda os abatidos a se levantarem. E deixará escapar até o que não é inocente, e ele escapará pela pureza de tuas mãos. Até mesmo o culpado, ele o deixará escapar. Com Deus está o perdão, com Deus está a graça, para que o temamos. Bem-aventurados todos e cada um que o escolheu, porque foram escolhidos por Ele. Bem-aventurado cada um que percebe quando as coisas não estão indo como deveriam, que o grito de angústia de alma possa se elevar a Deus, que nós levantemos nosso rosto com confiança para Deus e digamos: para cima com a ajuda de Deus, e o próprio Senhor ajudará os abatidos, confortará os tristes e se mostrará fiel a todos os que buscam refúgio nele e também o encontram.
Que Deus, o Senhor, abençoe todas essas palavras em nós, para que permaneçam em nosso coração, para que possamos movê-las e agir de acordo com elas. E que nova confiança em nosso Deus, por meio de sua palavra e de seu Espírito, possa ser atuado também por essa breve contemplação. Que Deus, o Senhor, abençoe a todos nós. Amém.